Há pouco tempo atrás eu decidi quebrar um tabu pessoal e voltei a assistir e a ler Dragon Ball, e eu fiz um vídeo aqui no canal contando um pouquinho dessa experiência e também falando sobre o episódio mais triste de Dragon Ball Z. E a repercussão desse vídeo foi tão boa, mas tão boa, que eu decidi criar mais conteúdo sobre Dragon Ball aqui para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os episódios 118 ao 124. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te convencer e te explicar como esses episódios são uma introdução praticamente perfeita para o que viria a ser a saga dos androides. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falando Cinema. Vamos fazer igual a gente fez no outro vídeo de Dragon Ball e dar uma contextualizada para a gente entender o que estava acontecendo no mangá e no anime desse período, para vocês entenderem aqui o meu argumento para como esses episódios são uma introdução perfeita. Mas antes da gente fazer essa contextualização, dá uma conferida aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal Falando Cinema, e se você não for, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa um like também nesse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também ajuda o YouTube a divulgar para cada vez mais e mais pessoas esse conteúdo. Também siga o Falando Cinema nas outras redes sociais e dá uma conferida lá no podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube, mas está principalmente disponível lá nas plataformas de áudio. Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, tá tudo lá, tudo na descrição, tudo certinho. A saga Freeza tinha acabado e com ela nós tivemos a explicação do destino, entre aspas, de todos os personagens. O Freeza tinha morrido na luta com o Goku tinha morrido na explosão de Namekusei, e os Namekuseidins que foram ressuscitados, os Guerreiros Z e o Vegeta foram transportados para a Terra graças ao Porunga. E hoje em dia, pra gente que já leu o mangá ou então assistiu o anime, é muito fácil dizer que não foi bem assim, que mais pra frente eles explicam, mas a proposta desse vídeo é tentar fazer a gente voltar para quando a gente viu tudo isso pela primeira vez, e a nossa cabeça explodindo semana após semana com todas as revelações que são feitas. E é justamente por isso que, na minha opinião, esse começo da saga dos androides é perfeito. Mas na verdade ela começa com um conceito meio besta, meio galhofa, mas eu até acho que funciona. A gente descobre que o Freeza na verdade não morreu na luta com o Goku e muito menos na explosão de Namekusei. E ele acabou sendo salvo ali pelo seu pai, que é o Rei Cold, que é um personagem maneiríssimo que eu acho que deveria ser um pouco mais explorado. E quando o Freeza é resgatado, ele é reconstruído com partes robóticas e depois disso ele decide ir para a Terra para se vingar do Goku, sendo que a gente tinha descoberto um pouquinho antes disso que o Goku também não tinha morrido na explosão de Namekusei, só que ninguém sabia onde é que ele estava. Por quê? Quando o pessoal da Terra usou as esferas do dragão de Namekusei para tentar trazer o Goku de volta à vida, o Porunga falou que não teria como fazer isso porque o Goku ainda estava vivo e ele não queria ser transportado de volta para a Terra e que ele daria um jeito de voltar sozinho. E inclusive o Mestre Kami dá a melhor justificativa do Goku não querer voltar, porque ele estava morrendo de medo da Tite. Nisso daí o clima vai ficando tenso, porque à medida que o Freeza vai se aproximando da Terra, os Guerreiros Z sentem essa aproximação. E como foi imediatamente após os eventos da saga do Freeza, ninguém tinha ficado mais forte. E se o Goku, que era o mais forte deles naquele momento, passou aperto para vencer do Freeza na forma de Super Saiyajin, imagina o que ia acontecer agora com a Terra sem o Goku, com o Freeza ainda mais forte e ainda por cima acompanhado do pai dele, que também era muito forte. Aliás, pai não, papai. E meu amigo, os Guerreiros Z estavam com tanto medo que quando eles vão pro local onde eles acham que a nave do Freeza vai aterrissar, eles acabam bolando uma estratégia de esconder o poder de luta deles. O Vegeta fala que esse plano é porque os soldados do Freeza tinham aqueles rastreadores, que eles podiam achar eles e tal, mas a gente sabe, Vegeta, que isso aí é tudo uma desculpinha, que tava todo mundo cagando de medo do Freeza. Mas aí o Freeza chega e a nave dele aterrissa, e é muito bacana isso no anime porque lembra muito aqueles filmes de invasão alienígena, né? A proporção da nave, a forma que é feito, o cenário, tudo isso é muito interessante. E os Guerreiros Z estão literalmente indo a pé até o local onde a nave aterrissa, quando do nada surge um guerreiro misterioso que chega para confrontar o Freeza. Só que muito embora esse guerreiro misterioso confronte o Freeza, e o Freeza é um vilão, se passam alguns capítulos sem a gente entender muito bem qual é, se ele é de fato um herói, se ele é um vilão. Por quê? Muito embora ele
afirme ser da Terra e conhecer o Goku, ele nunca tinha aparecido antes na história. É principalmente porque ele fala que ele também é um Saiyajin, sendo que, com exceção do Goku e do Gohan, todos os Saiyajins que tinham aparecido até agora na história eram vilões. Ah, e só uma curiosidade, se você olha pro Trunks e fica pensando, eu já vi esse camarada em algum lugar, é porque o Toriyama se inspirou no design do John Connor para fazer o personagem, além de todo esse conceito de viagem do tempo, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E depois da revelação desse guerreiro misterioso, a gente toma outro plot twist na cara, porque além de todo esse mistério, ele é terráqueo, ele é Saiyajin, a gente nunca viu esse cara, ele conhece o Goku, quem que é esse camarada? A gente também descobre que ele não é só um Saiyajin, ele consegue se transformar em um Super Saiyajin. E além da transformação dele ser linda visualmente, é muito bom ver o Freeza morrendo de medo porque ele lembra do Goku como Super Saiyajin que derrotou ele lá em Namekusei. Essa parada do Super Saiyajin sempre foi um conceito meio doido que o Toriyama desenvolveu. Porque na saga do Freeza, ele descreve o Super Saiyajin como um guerreiro lendário que surge a cada 1000 anos. E teoricamente o Goku seria esse cara. Só que com a aparição e transformação do Trunks e com todas as outras transformações que nós vemos dos outros personagens ao longo de Dragon Ball, parece que o Super Saiyajin, na verdade, meio que todo Saiyajin pode alcançar através de treinamento e algum catalisador, geralmente a raiva. Mas esse conceito da lenda do Super Saiyajin acabou sendo aproveitado lá no filme do Broly, que eu sei que não é canônico, mas enfim, o conceito tá lá. Bom, depois que ele chega lá, o Trunks começa a lutar com o Freeza e com o Rei Cold. E essa luta de fato não é muito longa, nem a mais memorável de Dragon Ball Z, e nem conta com momentos de esforço e superação, como a gente vê em outras lutas de Dragon Ball, mas ao mesmo tempo ela serve pra gente entender a escala do poder de um Super Saiyajin, porque entendendo o quanto o Super Saiyajin é forte, a gente vai entender a real noção de quão fortes serão os androides e principalmente o Cell. E o quanto eles vão dar trabalho pro Goku, pro Vegeta e pro Gohan, mesmo na forma de Super Saiyajin. E já que a gente mencionou o Rei Cold, tem muita gente que acha que ele foi nerfado nesse arco do Trunks porque a forma que ele morre é ainda mais simples do que a do Freeza. Só que não é bem assim. Tem muita gente que discute se o Rei Cold não estaria numa transformação que não é a final e nem a mais poderosa dele, já que ele lembra bastante visualmente a segunda transformação do Freeza. Só que essa resposta não tem no mangá, então é melhor nem considerar. A principal questão, na verdade, é que o Rei Cold não queria nenhuma treta com a Terra nem com os terráqueos. Ele só queria encontrar o Goku e derrotar o Goku porque ele queria recuperar a honra da sua família, que foi abalada com a derrota do Freeza. É por isso que ele, em momento nenhum, aparenta querer lutar ou matar nenhum dos terráqueos. Tanto é que quando o Freeza começa a lutar com o Trunks, o Rei Cold fala para ele desencanar daquela luta e destruir logo o planeta, porque eles assim iriam para o espaço, encontrar o Goku e lutar com ele. E mesmo depois que o Trunks mata o Freeza, a princípio ele também não queria lutar com o Trunks, e ele até tenta recrutar ele para o seu exército, substituindo seu filho. Então, apesar de ele ver e saber que o Trunks era muito forte, parece que ele não enxergava ele como uma ameaça mesmo, pra valer e tal, e ele acaba pagando o preço por conta da sua arrogância. Mas mesmo que você não entenda dessa forma que eu estou falando, se você pegar em questão de nível de poder, o Rei Cold também não venceria. No anime de Dragon Ball Z, quando o Freeza tá chegando na Terra, o Vegeta fala que junto com o Ki de Freeza tem um Ki que supera os seus poderes. Só que essa fala específica só existe no anime, enquanto no mangá, o Tenshinhan fala que ele de fato tem um Ki muito grande, e isso também aparece no anime, e o Gohan menciona que o Rei Cold e o Freeza possuem Kis equivalentes. Só que a gente já tinha visto que, muito embora o Freeza esteja em sua forma final, ele não estava usando 100% do seu poder. Tanto é que quando o Yantia sente o Ki gigantesco de Freeza, o Gohan fala para ele que isso não é nada, pois ele pode aumentar ainda mais o seu poder. Então até dá para dizer que o Freeza em sua forma final simples e o Rei Cold têm o mesmo nível de poder, mas o Freeza em sua forma final, usando 100% de seu poder, é bem mais forte que o Rei Cold. Só existem duas formas do Rei Cold ser mais poderoso que o Freeza. A primeira é se ele de fato não estiver usando a sua forma final e ele tiver outras transformações. Só que essa informação não existe no mangá de Dragon Ball. E a segunda possibilidade é se ele na verdade tiver algum tipo de parentesco com o Porunga, já que o dublador aqui do Brasil é o mesmo. Aqueles que reuniram as esferas do dragão, vamos, digam seus desejos.
Às vezes é bom fazer uma viagenzinha de recreio. Mas enfim, deixando toda essa discussão de lado, depois que rola a luta do Trunks com o Freeza e com o Rei Cold, ele começa a conversar com os Guerreiros Z. E apesar dele se colocar como um amigo que tá esperando o Goku chegar, aquele amigo dele e tal, aquele ar de mistério do começo, quando ele foi apresentado, continua. Principalmente pelo fato do Trunks não explicar a sua origem e a origem dos seus poderes, o que rende uma cena que é leve pelo jeito amigável que ele trata todo mundo, mas ao mesmo tempo meio tensa, porque a gente não tá sacando muito bem qual é a dele. E tem uma coisa que é bastante comum nos mangás shonen, que são esses mini arcos de transição entre sagas. E quase sempre eles servem para dar um respiro na história, e os autores mais espertos aproveitam esse momento para expandir o universo e desenvolver alguns personagens, principalmente aqueles mais secundários. O mangá de One Piece, por exemplo, tem feito muito isso ultimamente. Antes da gente começar a saga de Wano e durante o intervalozinho que a gente teve dentro da saga de Wano, nós tivemos ali um mini arco mostrando o Reverie, que é o encontro das nações do universo de One Piece. Meu irmão, cada capítulo desse mini arco do Reverie era uma explosão de cabeça diferente. Em Dragon Ball não é diferente. Nesse arco do Trunks, nós vemos algumas expansões de universo e algumas curiosidades sendo reveladas aqui e ali. Só que esse vídeo já tá ficando bem longo e eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo. Então no mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para você não perder a parte 2, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para ativar as notificações, porque assim que a parte 2 for postada, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Deixa também um like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para cada vez mais e mais pessoas. E muito obrigado por você ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!